Fala galera, aqui quem tá falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos continuar nossa série de Roma falando dos imperadores que seguiram o grande Augusto, né? Dinastia Júlio-Claudiana. Vamos lá? Muito bem pessoal, vamos começar o vídeo como de costume com algumas notas, tá? E a primeira delas é sobre as nossas lives de quinta-feira, 18h45, né? A nossa série de Roma já está um pouquinho extensa, né? Não vou demorar tanto na série principal sobre imperadores um pouco menores que não tiveram tanta relevância. Então, para que você saiba um pouquinho mais sobre esses imperadores, confira as nossas lives, tá? Temos falado sobre esses imperadores, a vida deles, enfim, o que aconteceu no reinado, com um pouco mais de tempo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre Calígula, sobre Nero, ou qualquer um dos imperadores, não só da dinastia Júlio-Claudiana, como das próximas que vão vir pela frente, você fique de olho nas nossas lives que você vai ter tudo lá, tá? Eu vou deixar do vídeo de hoje, vou deixar na descrição os imperadores sobre os quais falamos já nas lives. E você pode conferir um pouquinho mais da vida deles. E eu recomendo, que é muito importante você saber, tem muita coisa que você vai aprender ali nas lives, ok? E claro, quando você puder estar presente, acontece sempre às quintas-feiras, 18h45, ok? Uma outra nota também é em relação ao parentesco. Tá? A dinastia Júlio-Claudiana está muito ligada ao parentesco sangue desde Augusto, que foi o primeiro imperador, o príncipe do Império Romano, né? Então eu vou tentar, para não haver tanta confusão, na live ficou um pouquinho confuso, vou tentar de quando em quando colocar aqui uma árvore genealógica preparada por mim mesmo, para que vocês tenham uma noção um pouquinho melhor, tá? Então fique ligado, estude, se precisar pausar na árvore genealógica para dar uma olhada, pause, tome seu tempo para entender, porque o sangue aqui é muito importante na dinastia Júlio-Claudiana, ok? E eu acho que é basicamente isso, as notas estão aqui. Você se lembra ali no vídeo de Augusto, quando terminamos, falamos que tinha a esposa dele, que era uma mulher um pouco complicada, Lívia Drusila, que queria o seu filho Tibério no trono. Depois de muita insistência, talvez ter matado um, matado o outro ali, Augusto cedeu, baixou a cabeça para as ideias de Lívia Drusila, nomeou Tibério seu sucessor, só que com uma condição. Tibério teria que passar o reinado, teria que passar o império ao sobrinho dele, Germânico, que era filho do irmão de Tibério, né? Olha aqui a árvore genealógica para você entender um pouquinho melhor. Tá vendo aqui? Então, o Germânico era filho do Druso, que era irmão do Tibério e também neto do Augusto. Tá vendo aqui? Então, quer dizer, a condição era essa. O Augusto gostava muito do Germânico e queria que ele fosse imperador depois de Tibério, e não algum descendente do próprio Tibério. Certo? Essa foi a condição e assim ficou estabelecido quando Augusto morreu. E assumiu Tibério, e vamos começar falando, aqui começa a dinastia Júlio-Claudiana. Por que Júlio-Claudiana? É porque os julianos vêm de Augusto César e os claudianos vêm do pai de Tibério e de Druso. Tá? Essa linha vai vir e vai ter um pouco de diferença. Na verdade a gente chama de dinastia Júlio-Claudiana porque mistura os dois, mas vai haver no meio do caminho uma briga entre o pessoal da casa Juliana e da casa Claudiana. Mas no fim das contas, como vocês viram na árvore genealógica, você vai ver ela presente permeando esse vídeo aqui, era tudo farinha do mesmo saco, era o pessoal de uma mesma linhagem. O que marca a dinastia Júlio-Claudiana é que não tanto os imperadores queriam governar, quanto poderosos no círculo de amigo deles, que queria tomar o poder através deles, certo? Então vamos começar falando de Tibério, tá? Então Tibério começou a reinar, claro que colocado ali por conta de Lívia Drusila, sua mãe, e ela teria uma certa influência. Agora, a história do Tibério é um pouquinho diferente da dos que veremos daqui a pouco, porque o Tibério assume o trono com 55 anos. Quer dizer, já tinha experiência, já tinha mostrado capacidade militar, diplomática, política, não era qualquer um que estava tomando o trono. Tá? Agora, não tinha tanta vontade assim de ser imperador. Acabou sendo colocado ali por força da mãe. É um cara que tem muitos problemas também pessoais, como a gente viu na live, recomendo você olhar lá, porque, claro, imagina você passar a sua infância inteira com o seu pai adotivo te evitando ao máximo como sucessor dele, né? Então isso marcou muito a figura do Tibério e ele vai, inclusive, no final de sua vida ali, se isolar, fazer muitas perseguições em razão disso. Tá? Então, na política interna, considerando o reinado de Tibério, foi uma política interna boa. Tá? Então, foi um cara que já tinha mostrado capacidade, né, que não era qualquer um, já tinha uma certa experiência. Ele
ele conseguiu, o que mais marca a política interna do reinado de Tibério são as finanças. Quer dizer, conseguiu guardar muito dinheiro, guardou uma fortuna muito legal, não gastou tudo aquilo que Augusto tinha deixado na mão dele, aquela herança maravilhosa, e ainda conseguiu amealhar um tesouro muito legal. Ele vai passar isso adiante e não vai durar tanto depois que sai das mãos dele. Mas no Império de Tibério foi muito legal, reinou com tranquilidade. Na política externa, Tibério também teve um bom reinado, né? Teve um bom reinado porque preferiu a paz do que a guerra. Era um bom militar, já tinha demonstrado isso ainda na época de Augusto, mas preferiu a paz, né? Seguindo as diretrizes do próprio Augusto, né? Então foi um reinado muito tranquilo de Tibério. O problema no reinado de Tibério foi justamente por conta da sua vida pessoal, que é o que marca realmente os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, né? Por conta de seus problemas pessoais, assiste lá a live para você entender um pouquinho melhor, acabou se isolando no final da vida. Você vai ter detalhes aqui da vida pessoal dele. Primeiro, o Germânico, que teria que sucedê-lo, morreu. Acredita-se que o próprio Tibério tenha matado ele, e o pessoal da época, é claro que acreditou, porque o Tibério queria que o seu próprio filho, e não o seu sobrinho Germânico, fosse o seguidor, né? E esse Germânico, é interessante a gente notar que apesar do reinado do Império de Tibério ser marcado pela paz, ele teve boas vitórias ali na Germânia, inclusive recuperando estandartes perdidos anteriormente. A gente viu durante a caminhada de Roma aqui quanta paulada que os romanos já tinham levado ali na Germânia. Então o Germânico ficou muito famoso, não só por ter sido escolhido por Augusto, como porque o povo o amava como um grande general, era visto como o Alexandre o Grande dos romanos, né? Então com essa popularidade, se acredita que o Tibério, tanto por inveja, né? Porque ele era um cara que não era nem um pouco popular, especialmente no final de seu reinado, e também porque ele queria o seu próprio filho, Druso. Ele tinha um filho chamado Druso, que ele queria que o sucedesse no trono, né? O problema é que depois de 23 depois de Cristo, primeiro morreu o Germânico, provavelmente o Tibério assassinou, mandou matar, e depois disso o seu próprio filho Druso, 23 depois de Cristo, vai morrer também. Então o Tibério fica completamente isolado, aí que ele se isola mesmo, e se já não tinha carisma, já não tinha o amor do povo, agora pior ainda. E começa a haver conspiração em tudo que é canto, persegue um monte de gente, e o final do reinado de Tibério é de completo terror, não é? Por fim, morre o Tibério nas mãos do chefe da guarda pretoriana, o Macro, né, que vai colocar o sobrinho do Tibério ali, né, como imperador, próximo na fila, filho do Germânico, chamado quem? Calígula. Você já ouviu falar de Calígula, provavelmente. E assim que o Calígula sobe ao trono, quando o Macro, chefe da guarda pretoriana, o ajuda assassinando o Tibério, né, e passa a ideia de que foi uma morte de causa natural. O pessoal não vai achar, ou se achar, ninguém vai expor essa opinião, que o Macro realmente fez assim. Mas temos dicas disso nos escritos originais, nas fontes que temos. Então é aquela coisa, né? Ah, estava doente, morria, não morria, o Macro foi conferir, quando ele voltou realmente morreu. Então é aquela coisa meio assim que a gente tem legado, os historiadores legaram a nós, né? E o Calígula vem ao trono, certo? Com a grande importância da guarda pretoriana. Se você não lembra quem é a guarda pretoriana, também explicamos um pouquinho ali nas nossas lives. A guarda pretoriana era um grupo criado por Augusto, na verdade já existia, mas Augusto que colocou dessa forma. Um grupo de guarda-costas do imperador, né? Então eram os soldados mais importantes, mais condecorados, grandes veteranos, que terminavam na guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, né? Então, olha a importância aqui da guarda pretoriana. Mataram o chefe da guarda pretoriana, matou o imperador e colocou ali o sobrinho dele, o filho do popular Germânico, né? Então Calígula começa a sua caminhada assim. Vamos falar um pouquinho do Calígula. Começa a governar, ainda é um moleque muito jovem, só que amado pelo povo, porque era uma grande esperança para Roma. Era filho do popular Germânico, o povo amava Germânico. Então, esse moleque veio com todas as esperanças do povo, né? Infelizmente ele não vai trazer para o povo aquilo que eles esperavam, né? Os primeiros 6 meses de Calígula foram muito tranquilos, muito bons, só que vai chegar um momento que ele vai ter um certo problema físico, se acredita que tenha sido envenenado, e vai se tornar um completo monstro depois disso aí. Nesses primeiros 6 meses é importante a gente notar
que na verdade é uma mistura de duas coisas, né? Não é que o Calígula não fosse problemático, não tivesse um quê de loucura antes desses 6, 7 primeiros meses. Na verdade, o que acontece aqui é que, primeiro, o povo estava muito encantado, né? Então, como se fosse uma lua de mel antes do casamento. Está muito encantado com aquilo ali. Depois que o povo começa a sentir como é que vai ser com Calígula, também vem o choque. Não só isso, como a fortuna que o Tibério deixou, né? O tio do Calígula tinha deixado o império na mão dele com uma fortuna tremenda. Então, quer dizer, o Calígula era o cara que dizia assim para todo mundo, né? Na verdade, tem muito fingimento também, né? Fingiu que ia se dar bem com os senadores estavam sendo muito perseguidos por Tibério, como se falou, uma perseguição muito grande, e o Calígula, então tá bom, meu tio perseguia todo mundo, tá aqui, pegou os documentos que tinham as acusações contra os imperadores, tacou no fogo. Depois você vai ver que ele só fingiu isso, que ele tinha os documentos todos guardados para usar contra eles novamente. Mas nessa hora de entrada do Calígula, tudo é uma maravilha. O povo estão reclamando de muitas taxas, então vamos cortar, vamos abolir as taxas. Não tem banquetes, não tem jogos públicos, vamos fazer banquetes enormes, jogos públicos. Então o Calígula é o cara que quer ajudar, que quer dizer sim para tudo, que quer ficar famoso, reconhecido por ser pródigo. Só que o problema de você dizer sim para tudo é que uma hora o bolso aperta. E foi o que aconteceu. Depois dos 2 primeiros anos, mais ou menos, o império estava quebrado. Tá? Mas como se falou, vamos voltar aqui. Alguma coisa acometeu, você acredita que tenha sido envenenado, Calígula. E quando ele é envenenado, aquele mesmo Macro que o ajudou, chefe da guarda pretoriana, que o ajudou a se instalar ali, ele começa a preparar o próximo, já no círculo de influência, para tomar o controle, um outro imperador. E o Calígula fica furioso. A partir desse momento a gente tem um ponto de inflexão e aparece um monstro que começa a perseguir todo mundo e fazer os maiores desatinos. Se você quiser ver sobre esses desatinos, acompanha lá na nossa live. Os links estão todos na descrição. Confere lá como foi o Império, o reinado de Calígula. Você vai gostar, foi um vídeo muito legal, um bate-papo muito legal que tivemos, certo? Resumindo aqui, vamos falar, a política interna de Calígula está marcada, claro, por perseguições, por desatinos do Calígula, por ter quebrado financeiramente o Império em apenas 2 anos, toda a fortuna que o tio tinha legado a ele, acabou com tudo em apenas 2 anos. E depois, claro, a perseguição tomou níveis ainda não vistos. Quer dizer, precisava de dinheiro, encher os cofres do Império. Como é que ele fazia? Perseguindo os camaradas que tinham dinheiro. Então ficou marcado pelas perseguições, por toda a tragédia que aconteceu ali, que você lembra todos os desatinos do Calígula. E falando sobre os desatinos de Calígula, vale também notar, dentro desses aí, que governava muito num modelo oriental, quer dizer, não queria saber das instituições, se considerava um monarca absoluto. Roma não era bem assim, gente. Na verdade, a instituição que Augusto criou, a instituição do Princeps, tinha toda a cara de república ainda. Então, quer dizer, quando o Calígula vem com um poder absoluto, né, se entendendo o faraó de Roma, a coisa não era bem assim, né? E você vai ter diversos rumores também sobre a relação dele com as irmãs, especialmente com Drusila, que era mais nova, não é? Será? Não se sabe exatamente, mas pode ser que quisesse governar num modelo realmente como o do Egito, né? Com o irmão casando com a irmã para salvar o sangue real. Não se sabe ao certo. Agora, o que se sabe é que cometeu os maiores desatinos, né? Temos vislumbres de que ele amasse a irmã de alguma outra forma, porque nomeou a sua própria filha com o nome da irmã, realmente ficou devastado quando a irmã morreu, mas não sabemos qual que era realmente a ligação entre ele e a irmã. Será que era um amor de irmão? Será que era um amor de homem e de mulher? Não sabemos, né? Mas o que sabemos é que foi um reinado de terror. Se você considerar que o reinado dele durou apenas 4 anos, foi de 37 a 41, e ele ficou marcado como um camarada devasso, maníaco, maluco, 2000 anos depois de sua morte. Então é porque a coisa não foi fácil, certo? Política interna foi assim, política externa está marcada por um grande fiasco. Ele fingiu, né? Ele não tinha nenhuma conquista militar, era um cara com ego maior que qualquer coisa, né? Porque o que marca Calígula é o ego, megalomaníaco completamente. Só que não tinha nenhuma conquista militar. Então ele precisou mostrar para o povo alguma glória militar. O que ele fez? Ele foi até a Bretanha, aquela ilha hoje, o Reino Unido, né, onde fica ali a Inglaterra.
Ele foi lá porque o César tentou, na verdade, Júlio César, famoso Júlio César, sobre quem já falamos, nunca conseguiu invadir aquela ilha, né? Ele chegou lá, visualizou, vislumbrou aquilo ali, mas nunca conquistou de fato. Então, era um grande sonho de César que o Calígula queria fazer. Só que quando ele chega no Canal da Mancha, ali entre a França e a Inglaterra, acontece uma coisa muito esquisita que ninguém sabe ao certo o que foi, e ele manda os soldados, as legiões, coletarem conchas no mar. Olha que coisa esquisita, né? E tendo sido coletadas essas conchas, volta todo mundo para casa. Por que Calígula faz isso? Ninguém sabe. Pode ser que realmente nos desatinos dele achasse que estava travando, como as fontes colocam, né? Uma coisa um pouco esquisita, que estava enfrentando o mar, as forças de Netuno, o deus dos mares. Ninguém sabe por que aconteceu. Agora, se acredita hoje, uma parte de historiadores vão acreditar que, na verdade, os soldados se rebelaram, não queriam atravessar o Canal da Mancha, e o Calígula quer dar uma lição para eles. Quer dizer, coleta essas conchas aí e esses são os espólios de guerra. Vocês não queriam mulheres, ouro, né, e levar tudo como escravo para casa? Então tá aí, esses são os espólios que vocês vão conquistar por não terem ido lá comigo. Agora, pode ter sido isso, ou o cara era biruta mesmo e mandou todo mundo coletar conchinha e voltar para casa. Ninguém sabe exatamente por que aconteceu. O fato é que Calígula não teve uma política externa tão legal, uma relação com as províncias também nada legal. Você pega os judeus, por exemplo, que vão se revoltar daqui a pouco muito também por conta de Calígula, porque o Calígula queria botar no Templo de Salomão uma grande estátua dele próprio. O judeu que vive numa bolha, não gosta de se misturar, definitivamente não gostou daquilo ali, daquela ideia de ter uma estátua, e se não fosse um grande amigo, Herodes Agripa, do Calígula, interferir com aquilo ali, não deixar a estátua ser colocada ali, ele tinha colocado. E a revolta dos judeus tinha acontecido um pouco antes. Agora, não foi um negócio legal. Reinado de Calígula, a política externa nem a política interna não foram legais. Foi um reinado terrível. E, você pode ver, durou apenas 4 anos, o povo não aguentou mais, e Cássio Queréa, chefe da guarda pretoriana agora, assassina Calígula. E se conta a história, matou a mulher, matou a filha, e se conta que nessa perseguição, essa bagunça toda no palácio, matando todo mundo que tinha parentesco sanguíneo com Calígula, eles encontram o tio de Calígula, irmão do famoso popular germânico, Cláudio, escondido no quarto, aterrorizado. Se conta a história que pegaram ele, os pretorianos, e levantaram, elegeram ele imperador. Esse Cláudio era um cara que tinha deficiência mental, realmente tinha problemas, tinha dificuldade de se exprimir, uma fala confusa, era gago, tremia as pernas, tremia a cabeça. Suetônio tem um relato muito claro quanto a isso aí também, que falamos ali na live. Agora, é certo que era um cara com problemas, tinha muitas dificuldades, certo? E foi colocado ali. Tá? Agora, note-se aqui o seguinte, né? Comparado com o reinado, Tibério até foi bom, ele conseguiu juntar, teve uma fortuna, mas perseguiu muita gente. E o de Calígula, não precisa nem falar, né? Não só detonou os cofres do Império, como também teve um reinado cheio de perseguições. Então, comparado com esses dois, Cláudio, todo mundo via que Cláudio não tinha mais como ter alguma coisa pior, mas quando viram que era o tio Cláudio, ficaram aterrorizados, né? Porque era um cara com dificuldade, como é que ele ia ser imperador? Mas, apesar dos pesares, de tudo parecer contra aquilo ali, teve um reinado muito legal. Inclusive, o Senado, vendo esse momento que as coisas estavam péssimas, logo antes de entrar o Cláudio, ele pensa em restabelecer a República, né, desde antes do tempo de Augusto. Só que a instituição criada por Augusto está tão firme, está tão sólida, que eles não vão conseguir. E a guarda pretoriana, como se falou, os guarda-costas do imperador, é que vão eleger o novo. Eles estão nesse ponto de influência, de eleger imperadores. E eles que convencem o Senado de coroar, de entronizar o Cláudio. E ele vai ser o imperador, querendo ou não. E como eu falei, na verdade, muito contra o que se esperava dele, teve um reinado muito legal. Na política interna, a gente consegue marcar os ex-escravos tendo uma influência muito grande, né? A política, tanto interna quanto externa, do Cláudio, a administração do Império, ela é marcada por esse círculo de pessoas influentes, de ex-escravos influentes. 2 deles merecem uma atenção um pouco maior, que é o Narciso e o Palas. O Palas, secretário do Tesouro, né? Porque o Tesouro
com certeza não estava numa situação legal depois de Calígula. E o Palas fez um trabalho tão legal, que se comenta que chegou a ser mais rico do que Crasso no auge da sua fortuna. Você lembra de Crasso? Era aquele cara bilionário lá na época do primeiro triunvirato. Então, um excelente trabalho na política interna de Cláudio, graças aos seus ex-escravos. Política externa também foi muito boa, Tentou uma relação mais pacífica com as províncias, não é? Vai conquistar a Bretanha, certo? O sonho de Júlio César no Império de Cláudio vai ser conquistado, certo? Vai ser incorporada a Bretanha ao Império Romano. E é um tempo de paz com as províncias também, certo? Como não é para surpreender ninguém, o problema no reinado de Cláudio é dentro de sua casa, um problema de família, né? E quem vai assassiná-lo, querendo também o governo do mundo para o seu próprio filho, é a sua esposa Agripina. Note-se que a Agripina é também sobrinha dele. Então, em um certo momento da carreira dele, casou-se com a sua própria sobrinha para juntar novamente a casa Júlio-Claudiana. Só que a Agripina já tinha um filho de seu casamento anterior. E esse filho, depois da morte do Cláudio, vai ser entronizado. Ainda muito jovem, um rapazote, 16, 17 anos, Nero. Então, temos Nero vindo agora como último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. O governo de Nero, é claro que vai ser marcado pela sua inexperiência, pela sua imaturidade, pela vida boa que ele queria, né? Era um boêmio, era um artista, um poeta, um dançarino. Ele gostava desse tipo de coisa. Na Roma Antiga, isso não era bem visto. Nossa sociedade hoje gosta de artistas, de dançarinos, mas na Roma Antiga, isso era visto mais ou menos na mesma classe das prostitutas. Então não era um negócio legal, não era um negócio bem visto. E ainda mais você ter um imperador fazendo esse tipo de coisa. Então, a glória, a honra em Roma eram as conquistas militares, né? E Nero não queria saber disso, não queria ser governador de província, nada disso. A administração não queria saber disso, ele queria saber de tocar lira, de cantar e tudo mais, certo? Então, era muito famoso com o povão, com o populacho, mas a classe média, a classe alta da sociedade, que são quem controlam a sociedade em última instância, né? A massa tem um poder físico, mas as elites, a média e a alta, é quem realmente detém o poder da sociedade. Não gostavam nem um pouco de Nero, né? E a gente vai ter, claro, um reflexo da sua imaturidade marcado nos poderosos, tomando conta do seu poder. A mãe, Agripina, o Palas, ainda secretário do Tesouro, que se conta teria um caso com a Agripina, o chefe da guarda pretoriana, o Burro, o Sêneca, que foi seu tutor. Então, muita gente vai mexer os pauzinhos no governo de Nero. Até um certo ponto. Depois do desentendimento que ele tem com a mãe dele, ele vai começar a acusar todo mundo e vai deixar mandar só quem o bajule e tudo mais, né? Vai ser um novo chefe da guarda pretoriana, você vai ter uma nova esposa. Então o Nero queria fazer as coisas do jeito dele e perseguiu, mandou matar um monte de gente, né? Mandou matar a mãe, mandou matar a primeira esposa, vai matar posteriormente a segunda esposa também, vai mandar matar o seu próprio tutor Sêneca. Então é um cara que persegue todo mundo e não deixa a desejar nada para o Calígula. Só que o Calígula era meio biruta mesmo, tinha um problema, uma debilidade mental também. O Nero provavelmente não, era um cara que era extremamente egoísta, ele queria fazer as coisas do jeito dele, fosse como fosse. Então ele tinha a popularidade, a vontade dele como fim máximo e não queria saber de mais ninguém. Então a política interna, evidente que vai estar marcada com isso aí. Ou seja, pródigo pra caramba, gastador, corridas, criou, depois do grande incêndio de Roma, o famoso incêndio que teve durante o reinado de Nero, ele construiu um palácio, Domus Aurea, que era uma coisa tremenda, um luxo, né? E uma grande estátua também, né? Uma estátua de mais que 30 metros de altura, o tamanho do Cristo Redentor, mais ou menos, um pouquinho menor que o Cristo Redentor. Então imagina, naquele tempo, uma estátua de bronze de Nero, quase do tamanho do Cristo Redentor. Então não era qualquer coisa, gastou muito dinheiro. Então as finanças também tinham um pouco sido melhoradas ali pelo Palas, resgatadas do reinado sombrio de Nero, agora estavam quebradas de novo. E isso implicava em quê? Em mais e mais taxas ao redor das províncias, e o povo não ia aguentar isso aí não. Nem nas províncias e nem dentro de casa. A coisa estava ruim no reinado de Nero. E junto a isso nós temos as perseguições. Como Calígula fez antes dele,
Nero também vai perseguir muita gente por conta do dinheiro. Mais de 50 senadores foram para a faca e Nero não estava nem aí, certo? E nisso a gente lembra também da famosa perseguição aos cristãos, não é? Foi, infelizmente, o primeiro a fazer isso aí no Império Romano. Não vai ser o único, não, mas foi o primeiro a fazer a perseguição aberta aos cristãos. Então, soltava os cachorros em cima deles, né, crucificava, fazia de tocha humana, depois de crucificar, tocava fogo para fazer festas ali. Então foi um negócio terrível, com toda certeza. E ele fez isso por duas razões. Uma, para ganhar a moral com o povo, porque o povo não gostava dos cristãos, era uma seita esquisita, de gente diferente, de gente que tinha uma língua diferente, uma aparência diferente. A maioria das pessoas não eram de Roma, né? A maioria das pessoas os cristãos eram da base da sociedade, não eram da elite, não é? E também por conta da Eucaristia, da transubstanciação, né? A ideia de que o pão é realmente o corpo de Cristo, que assim se acreditava já desde o começo, né? Uma criação católica, depois que a Igreja Católica se estabeleceu com o Império Romano, isso os cristãos já acreditavam. Então isso passava uma ideia para os romanos, para o povo comum, essa seita misteriosa, de que na verdade eram canibais, né? E também havia a promessa dos cristãos, isso a gente tem panfletos da época, prometendo o fogo do inferno, né? Que se eles não mudassem aquele paganismo deles, os romanos, eles iam arder no fogo do inferno. Ora, para Nero, nada melhor do que culpar o incêndio terrível que atingiu sua cidade, o coração do império, jogando a culpa nos cristãos, que já prometiam tacar fogo, que na verdade que eles iam arder no fogo do inferno, e também ganhar popularidade com o povo que não gostava dos cristãos, certo? O pessoal não gostava daquela seita esquisita ali. E aconteceu, infelizmente, essa coisa trágica. Já na política externa, a gente vai ter uma revolta ali na Bretanha, revolta de Boudica, a gente vai ter também uma guerra curta com os partas, e a gente vai ter também a revolta estourando dos judeus. Então, como eu falei, vão ter várias revoltas, vai estourar muita coisa pelos cantos do império, porque o povo não aguenta mais, né? São muitas taxas, o Nero só gosta de corrida de cavalo, de dança, de festas grandes, gasta muito dinheiro e a situação está extremamente conturbada. Uma revolta maior vai estourar na Gália, quando o comandante Vindex não aceitou, né? Aquela taxação estava absurda, o povo estava morrendo, estava na miséria. Então ele não aceita e aí a coisa fica complicada. Porque o Nero vai mandar um outro general da Germânia contra ele e o Vindex, para tentar algum suporte, ele fala que ele não quer ser imperador se, enfim, ele vencer aquelas legiões, e ele pede o suporte de um cara muito importante ali da Espanha, um governante da Espanha, um grande general chamado Galba, e diz que ele queria, na verdade, que o Galba fosse imperador. Ele não ia se opor se o Galba se colocasse como imperador, para conseguir o suporte do Galba nessa revolta. Na verdade, o Vindex vão sentar o pau no Vindex, só que o general que vence, o general da Germânia, Vergínio, quando ele vence o Vindex, as tropas dele vão querer coroá-lo imperador. Só que ele diz que não vou trair o Nero, né? E vai conseguir terminar a sua vida em paz, não vai ter tanto problema. Só que a revolta do Vindex vai causar um problema no Império de uma forma geral. Por quê? Todo mundo vai começar a questionar. E o Nero, né, quando ele vê a situação de desgosto, de descontentamento para aqui e para ali, ele vai condenar o Galba, que tinha ficado até então em cima do muro, como inimigo público. Então, quer dizer, se o Galba estava em cima do muro, agora ele não está mais, não tem mais o que fazer. E essa perseguição ao Galba, que era um cara probo, honesto, o pessoal fica furioso e estoura a revolta para aqui e para ali, a coisa está complicada para o Nero, né? E um dos chefes da guarda pretoriana vai se revoltar contra o Nero, de forma que grande parte dos seus próprios soldados, dos seus próprios guarda-costas, já não tinham mais aliança a ele. Então a situação do Nero estava complicada, ao passo que ele vai terminar se suicidando, né? Essa história toda também, como dito desde o começo, você pode acompanhar ali na nossa live, você vai entender o porquê um pouquinho melhor de tudo isso aí ter acontecido, certo? Mas a gente tem o suicídio do Nero, e depois do suicídio de Nero, a gente vai ter o chamado Ano dos Quatro Imperadores, que foi ali entre 68 e 69, quando nós tivemos sucessivamente 4 imperadores. Para a gente entender, resumidamente aqui, o que foi esse Ano dos Quatro Imperadores, a gente tem que entender que quem suportava, quem mantinha o imperador no poder,
era o exército. E o exército estava no mundo inteiro, dividido em comandantes. Esses comandantes, eles obedeciam ao mesmo comando, que era do imperador. A partir do momento que o imperador não está mais ali, que aquele comando, aquela cabeça do império é tirada com esse suicídio de Nero, cada comandante vai ter lealdade da sua tropa a si próprio. Então, resumidamente, o ano dos 4 imperadores, o que foi? Foi um ano onde vários desses comandantes foram proclamados por suas tropas imperadores, certo? Então, o primeiro deles vai ser o Galba, com os exércitos da Espanha o proclamando imperador, certo? O Nero vai se suicidar. Você vai ter o Vitélio, que é logo um pouquinho depois do Galba ser aclamado imperador, esse comandante da Germânia vai ser proclamado pelas suas tropas, pelas suas legiões também imperador. E aí, antes da pancadaria entre o Galba e o Vitélio, você vai ter o governador da Lusitânia, chamado Otto, já amigo de Nero anteriormente, que vai assassinar o Galba, vai tomar o poder do império para si, pouquinho depois, e logo, tendo sido feito imperador, vai herdar o problema com o Vitélio. O Vitélio vai detonar as tropas do Galba e da guarda pretoriana, que estavam do lado do Galba, e, na verdade, nesse momento em que o Vitélio está vencendo as tropas do Otto, você vai ter um outro comandante chamado Vespasiano, que foi o camarada que foi mandado lá para o Oriente para enfrentar a revolta dos judeus, e era um dos maiores generais a essa época. Quando Vespasiano vem do Oriente para resolver esse problema, enquanto deixa o filho Tito tomando conta lá da revolta dos judeus, o Vespasiano volta e é proclamado imperador pelas tropas do Oriente, os comandantes do Oriente, inclusive um prefeito do Egito. Então, Vespasiano vem com sua autoridade, vence o Vitélio, e no fim das contas, essa bagunça entre esses 4 comandantes aí, você tem o Vespasiano reinando como imperador, né? Vai ser entronizado pelo Senado, e aí sim você vai ter o estabelecimento de uma nova dinastia, que é a dinastia Flaviana, que começa com Vespasiano, e vai continuar, claro, com seu filho Tito, com seu filho Domiciano. Vamos falar dos Flavianos no nosso próximo vídeo. Falamos aqui então já dos imperadores que sucederam Augusto, essa história trágica deles aí, como vocês viram, muito ligada a problemas pessoais, a problemas de sangue, né, e poderosos querendo influência no governo deles, e também esse curto e breve ano do reinado de 4 imperadores sucessivos, né, 4 comandantes militares. Espero que vocês tenham gostado, gente. Acompanhem sempre as nossas lives, muito conteúdo adicional está ali nas nossas lives. Se você já está acompanhando as lives, já tem assistido os vídeos, você sabe o quanto de conteúdo adicional que você consegue ali, tá? Então fique ligado que vamos falar da dinastia Flaviana. Provavelmente vamos estender um pouco mais no nosso próximo vídeo, porque a série de Roma já está quase no final, os bárbaros estão chegando, a Idade Média vem aí, vocês pediram desde o começo, então fique ligado, ok? Estamos entrando em uma nova era da história da humanidade. Espero vocês lá, ok? Grande abraço, tudo de bom, valeu!